Seja muito bem-vindo ao nosso Podcel. Falamos aqui diretamente do Estúdio Fábrica, que quem fala é Elvis Abreu. E hoje teremos um tema top. Hoje nós vamos descobrir a felicidade dos avós com os netos. Aqui do meu lado, o Pastor Douglas, seja muito bem-vinda. Tem coisa melhor do que comida de vó, gente? Não tem, né? Tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje vai ser incrível. A gente tem muitas histórias para compartilhar aqui com a família, que a gente vai dar muita risada aqui, vai ser muito bom. É isso aí, em falar em família, eu já peço aí para você seguir o nosso Instagram oficial, Podcel Oficial, e quem segue a gente lá já sabe quem é a família, né? Já sabendo de antemão, lá você tem tratamento VIP lá no Instagram, por isso que é bom você estar seguindo a gente lá. Inclusive lá a gente solta também, sempre no começo da semana, uma caixinha de perguntas, e essas perguntas elas vão ser trazidas para cá para o nosso podcast, para ser respondidas aqui pelos nossos convidados. Então é importante estar sempre antenado lá no Instagram e compartilhar com todo mundo. Além do Instagram, a gente tá no Google Podcast, na Amazon Music, a gente tá no Deezer, no Spotify, a gente tá no YouTube, tem o perfil oficial da Comunidade Céu na Terra do YouTube, que o nosso podcast é hospedado na íntegra, e nós também temos um canal no YouTube de recortes. De repente você não consegue parar para assistir todo o podcast, mas se você tem um tempinho para ver os recortes lá, também é muito importante você seguir a gente lá. Tá tudo isso lá na bio do Instagram para você não perder nada. Exatamente, todos os links. Então, aproveite agora, já encaminhe esse link aí para parente, vizinho, amigo, para todo mundo que você conhece, que hoje vai ser top. E falando em comida de vó, tem também a comida de vô, né? É verdade. A gente vai falar aqui agora também, né? E hoje conosco aqui nós temos uma profeta, e aí eu vou dar aqui a honra do pastor Douglas apresentar essa família. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar nessa história de profeta, mas com vocês, a blogueira profetisa Malu. Oi, pessoal, tudo bem? Ela que é a netinha da vovó Tânia e do vovô Manuel. Não parece, mas a Tânia é vovó, gente. Obrigada, gente. Seja muito bem-vinda, Tânia. Muito obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E vamos lá. Legal. E o patriarca da família, o vovô Manuel. Olá, pastor Douglas. Elvis, tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos. Aqui hoje nós falaremos sobre rugas ou risadas. Avós descobrindo a felicidade com seus netos. É verdade, porque quando você fala em avós, já vem aquele estigma, né, de falar, terceira idade, tá velho já, é só... Não, é só ruga, né? Quando você fala em vô, você já pensa em ruga, né? E não tem nada a ver não, que ser vô deve ser muito divertido, né? É, isso aí. Agora, para que os nossos convidados se apresente, eu vou começar a dar a honra pelas mulheres, né? Então, pastora Dânia, se apresenta aí resumidamente para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Então, eu sou a Tânia, tenho 55 anos, né? Sou a avó da Maria Luísa e do Henrique, agora com 9 meses, e sirvo ali na Comunidade Céu na Terra, estamos ali para servir a todos. Casada com o pastor Manuel há daqui uns dias 35 anos. Eita! E é isso, estamos aí nessa caminhada. Entregaram minha idade. 35 anos vamos fazer de casados. Temos 2 filhos biológicos e uma filha adotiva, né? O Guilherme, a Pâmela e a Gabriela. E é isso. Pastor Manuel, fale resumidamente, se apresente ao nosso público. Olá, gente. Eu sou o Manuel, né? Esposo da Tânia. Eu tenho, embora não pareça, gente, eu tenho 56 anos. E como ela disse, aí vamos para 35 anos de casados, né? Temos 3 filhos, Pâmela, Guilherme e Gabriela. E temos 2 netos maravilhosos, que é a profetisa, Maria Luísa, e o Henrique. Uau, legal. Legal. E pra quem não sabe, esse aí é o Manuel da Feijuca do Mano, viu? Sei que feijuca famosíssima, é a melhor feijoada do Goiás. Depois procura aí no Instagram, pede que você não vai se arrepender. Verdade. Você sabe quando ele falou que eu não pareço? Me veio uma música na cabeça, sabe? Jovem ainda, jovem ainda. Essa tem 100, né? Essa tem. Agora vamos para a profeta, é isso? Malu, se apresente aí pra gente.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Luísa, a gente tem 11 anos, neta da pastora Tânia e do pastor Manuel, filha da Pamela, irmã do Henrique, irmã mais velha, sirvo na comunidade Céu na Terra, e é isso. Olha aí, você já entendeu o porquê do blogueira, né? Aquela boa pra falar, né? Toda desenrolada, menina. Ela é blogueira de nascença, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre por que a Malu é profetisa. A Malu, ela tava conversando um pouco aqui com os avós delas aqui, de outras histórias, mas eu queria começar com uma história muito engraçada, que é a história desse podcast aqui. Quando a gente decidiu convidá-los aqui, a gente estava numa reunião e falou assim, vamos trazer, né, uma família para falar de relacionamento de vovô e netos e tal. E a gente foi buscar alguém, né, que a gente conhecesse, que tivesse boas histórias para compartilhar. Quando a gente mandou mensagem para a Tânia e para o Manuel convidando, ela disse, o que você disse para a gente? Fala aí. Falei, meu Deus, essa menina ela vai surtar, digamos assim. Porque naquele mesmo dia, na mesa do almoço, ela comentou comigo, falou, vovó, eu quero muito participar do Pode Céu, mas é essa semana que eu quero. Isso antes de receber o convite, hein? Isso, no almoço, né? Quando foi à noite, a gente recebeu o convite para estar aqui. Conta a história para o pessoal aí do Interclasse lá que tá rolando. Como é que é esse negócio aí? Gente, tem, né, os jogos internos ou interclasse lá na minha escola. E tem 3 times, branco, laranja e azul. Eu sou do azul. E eu falei assim, ó. Gente, o branco vai ficar em primeiro, laranja em segundo e a gente vai ficar em terceiro, o azul. O placar tá desse mesmo jeito. Uau. Ela também profetizou sobre a vida de uma amiga, né? E que ela sonhou com essa amiga nossa que ela estava grávida e que o bebê dela ia ser homem, né, Malu? Foi. E aí? E ela nem sabia que estava grávida. A amiga nem sabia que tava grávida. Aí eu mandei o áudio no mesmo dia, quando eu acordei, e ela ganhou um menininho. Que legal, gente. Eu estou aqui implorando para que ela sonhe que eu vire rico. Milionário, né? Já pediu para profetizar, né? Profetiza. Aqui nós vamos fazer um bate-papo, e aí eu gostaria de começar perguntando, porque assim, a gente ouve as pessoas falarem por aí que os papais educam e os vovô estragam. Essa né? é polêmica. Estragam, tem essa polêmica. Eu queria ouvir de vocês, vovô. Procede isso? Procede? Isso Como é é que é? verdade? É verídico ou é fake news? A Tânia vai falar um pouco e depois eu vou resumir. Eu acredito que existam casos e casos. Talvez seja uma lógica isso, porque dizem, existe um ditado aí, né, que avós são pais com açúcar, né? Legal, essa é boa, hein? Essa eu nunca tinha ouvido. E de fato né? Ser avô, ser avó é uma experiência incrível, né? Só que no nosso caso, eu acredito que a gente nem saiba responder ao certo essa pergunta. Por quê? Porque nós, em um grande período, nós fomos avós e pais ao mesmo tempo, da Maria Luísa, por exemplo. Né? Então, eu acho que existe uma lógica, assim, por mimar mais, né? O neto, o filho quer bater por motivo qualquer, a gente, pra quê bater no menino? Não tem nem motivo. Então, assim, de uma certa forma, talvez influencie um pouquinho. Mas no nosso caso, eu acho que não. Não é o nosso caso. Uhum. E aí, vovô? Porque, assim, né, a vovó é brava, né, gente? Mas, assim, falando de netos, né, o conceito, né, falando dos filhos, eu como avô e pai, os filhos nós criamos e não tivemos, assim, um momento, um longo momento na criação deles, eu vou dizer assim, eu como pai. A mãe não, ela sempre está mais próxima, né? E os netos não. Aí você já tem mais tempo para gastar, né, com eles, né, mimar. Mas assim, lá em casa, quando a gente fala, olha, está errado, não tem conversa, né? Embora assim, né, as crianças de hoje é tudo avançada, né, mano? Igual o meu neto mesmo, o Henrique.
Cara, eu tenho uma intimidade tão grande com ele já com 9 anos. 9 meses. 9 meses. Eu já tô acrescentando aí já 8 anos na vida dele. Ou atrasando a sua, né? Por quê? Porque é o seguinte, mano, eu dou R$ 1.000 pra qualquer um. Se alguém consegue tirar ele dos meus braços. É mesmo? Nem os Já tem pais. preferências. Raramente. É. Tem até um Raramente. ranking Rapaz do do céu. Henrique. Tem um ranking já? Primeiro lugar é meu avô, segundo é o pai dele, terceiro eu, quarto minha mãe, por aí vai. É, a Meu mãe é a Deus do última, céu. quase. Então, assim, é o convívio, sabe, mais de perto. Mas, assim, a gente não estraga, né? É igual a Tânia falou, tem um momento que, às vezes, os pais, até por imaturidade, quer fazer, trazer uma disciplina que não é legal, não é o momento de fazer, né? Mas nós não temos isso. E quando nós pais, né, querem às vezes corrigir, é lógico que assim, a educação conforme passa o ano ela muda também, né? Então, por exemplo, eu fui criado por um nordestino que assim, ele era do meio do mato, como falam, né, bruto, né? E hoje, assim, ele é outra pessoa, cara. Então, e o que eu penso é que nós, como os filhos, quando tem filho, eu acho que a gente não tem que levar da mesma forma, que é o que você disse, né? O meu pai e minha mãe, eles têm uma experiência, então é legal, de fato, né? A gente ouvir a experiência, e às vezes a gente não quer ouvir, Com né? certeza. E Só para complementar essa questão, né? Quando nós nos casamos, nós morávamos no mesmo lote que os meus pais. Então, quando a Pamela nasceu, ela praticamente a minha mãe pegou para ela, né? E a gente mais jovem e tudo, então aquela coisa foi ficando bem próximo, a ponto da minha mãe aí sim interferir na educação. O que aconteceu um dia? A Pamela deveria ter uns 2, 3 anos e não sei o que ela fez lá, eu fui corrigir, a minha mãe passou na frente e, meu Deus, acabou com a minha raça. E naquele dia eu falei, eu não quero mais morar aqui, porque eu sabia que aquilo não era algo saudável para a criação dos nossos filhos, porque ela entrou no meio de uma forma que me prejudicou. tirou a autoridade. Tirou né? minha autoridade, exatamente. E daquele momento em diante a gente resolveu mudar. E foi uma longa história, porque ela estava na escolinha e era meio do ano, e aí ela, não, mas você vai tirar e tal. Eu falei, então tá, eu vou mudar, ela vai ficar aqui até o final do ano. E assim a gente fez, ela ficou até o final do ano. Quando eu fui pegar de fato para levar para casa, foi uma briga. Briga. Foi uma briga feia. Eu achava que era dona. Então, assim, por isso que eu disse que tem os Tem dois lados. caso né? de caso, é Os dois verdade. casos. Mas assim, a gente fala isso, é lógico que todo mundo leva pro lado de brincadeira, até o lado negativo da coisa, de que o estraga e tudo. Mas acontece que até nisso eu vejo um propósito do Senhor nisso, né? Um fluxo natural mesmo da vida. Por quê? Porque, como o Manuel mesmo disse, no começo, quando a gente é pai, eu digo isso com propriedade agora, porque eu sou pai, a gente tá muito, assim, focado em dar o melhor para os nossos filhos, trabalhar mais, a gente não tem tempo, a gente, não é? Então, assim, a gente quer ter tempo com eles, mas não pode ter o tempo que a gente queria ter com nossos filhos. Então, você acaba renunciando a essas coisas para dar uma boa criação para eles, e o tempo que você tem, você usa para disciplina, para instrução, né? Principalmente o pai, o homem, né? E aí, quando chega a idade, né, de ser avô, ele já tem mais tempo, né? Já trabalhou o que tinha que trabalhar, já tá colhendo frutos da sua vida. Ele tá falando assim, na média, né? O fluxo natural, que deveria ser, né? E aí ele tem mais tempo para desfrutar. E o filho tá adulto. Então, o que ele tem ali à disposição, né? Então é quase que uma compensação, né? O que eu não pude fazer pelo meu filho, eu vou agora dar pro meu neto. E também isso é bom pro neto, porque acaba compensando também um pouco dessa ausência do pai dele naquele momento, né? Então isso é tudo muito bom. E quando você respeita os limites, é lógico, né? Quando, por exemplo, o avô respeita a autoridade do pai, não interfere. Quando o pai, ele honra o seu pai ali diante do seu filho, também ele está ensinando princípios, né? E quando o neto olha para o vô com os olhos de, meu vô é meu amigo, meu vô é legal, minha avó, né? E tal. Então, assim, tudo isso faz bem para a criação, né, para o crescimento da criança. Existe um propósito de Deus nisso tudo. E não é aleatório. Também, né? Para a gente também. É algo saudável, né? É saudável. Eu fico olhando assim, eu cheguei para Goiânia
Até então, assim, eu não tive um convívio direto com meus avós até os 10. Mas quando a gente veio de Palmeiras para Goiânia, e a gente foi morar na casa deles, dos meus avós, o meu avô foi um pai top na minha vida. Porque o meu avô era o tipo do cara o seguinte, ele te chamava, senta aqui, e começava a te ensinar Conselhos, né? conselhos. Começava a falar o que você podia fazer, o que não. Cara, eu cresci sem envolver em nada, sabe? De erro nenhum eu me envolvi. Portanto, é o seguinte, nós éramos 4 primos, tudo da mesma idade. E interessante que os mesmos 3 sentavam e ouviam o mesmo conselho. 2 deles não quiseram, se perderam. E 2 que ouviam, tá aqui, né? Sendo uma plataforma para os nossos netos, né? Então isso é muito saudável. Quando você tem alguém, ou que seja, principalmente nós estamos falando de neto e avós, né? A Maria Luísa hoje é o seguinte, ela já está chegando aí na adolescência, então é conselho, sabe? Sempre aconselhar. Pastor, eu lembro que você, agora, né, você falou dos avós que mimam, né? E é literalmente isso que acontece. Meu avô é a pessoa que mais me mima. Meu avô, tudo. E isso aí é bom ou é ruim? O que você acha disso? Ah, é bom, né? Quase não gosta, né? Eu também. Nossa, minha avó me leva pra todos os lugares. Achei que ela ia detonar, mas tudo bem. Eu não sei se vocês sabem, assim, lá em casa, é algo que a gente fica olhando, mas eu já percebi que é algo natural mesmo. O homem, ele é sempre ligado mais à mãe, não é? E a filha sempre ligada mais ao pai, não é? É interessante que eu vejo, porque eu fico vendo isso, porque a mulher é mais sensível, né? O homem não. Ele não vem falar com o pai, ele vai falar com a mãe. E assim, a Maria Luísa é assim, né? Às vezes surge qualquer BOzinho. Eu vou. Eu não vou. Aí eu vou, né? Já sabe onde Meu ir. avô que me protege. Legal. E aí é uma pergunta pros 3, mas começar com a Malu, tá bom? O que vocês mais gostam de fazer juntos aí? Bom, olha, nós 3 juntos, a gente gosta de viajar. E se não tá viajando, tá comendo. Isso é bom, viu? E eu gosto de fazer com meu avô. Eu gosto de assistir Silvio Santos com ele, gente. Adoro. Silvio Santos, que legal. Eu gosto de sair pra fazer compra e olhar roupa. Que é isso. É programa de mulher, né? E você, pastor? A gente procura usufruir do nosso tempo dessa forma, né? Em viagem, a gente sempre viaja em família. E a gente gosta muito de comer e comer bem, né? Quando a Maria Lúcia fala ou viajar ou comer, é de fato. Ou a gente, né, tem essa programação de estar todos juntos em viagem, ou sair para algum lugar legal e comer uma comida boa. Que Feijoada. tanto a gente sabe fazer, como a gente sabe degustar também, né? E é isso. Estar em família é um dos pontos que muito nos prende. A gente sempre está em família lá em casa. É viagem, é um almoço, é um jantar, sempre todos juntos. Quando eu falo todos, é a Pamela, que é casada, né? O Guilherme, que fica mais no mundo do que aqui, mas quando está também, a gente sempre prioriza isso, estar junto em família. Também, quando a gente viaja, a gente leva uma caravana, assim, ó, umas 20 pessoas, assim, lota o avião inteiro. Nós, falando em viagem, nós fizemos uma viagem, foi o ano atrasado? Acho que foi, nós fomos para o Espírito Santo. Foi 2000. E o meu sogro ainda estava vivo e ele foi com a gente. Gente, a viagem começou chata, porque assim, é um reclamando daqui e outro de lá, né? Eu não gosto de viajar. Mas quando chegou no meio do caminho, foi muito engraçado, porque estava a Maria, a Tânia e a minha filha, Gabriela. Então, é o seguinte, a Maria Luísa estava no meio, sabe? E quando ela acordava, ela falava, gente, mas que bolas são essas? E aí começou, né, a gente... Sabe aquela que dorme de babá em cima de todo mundo? É a Maria Luísa. Gente, nossa, eu odeio ficar assim, espremida no meio, aí eu não conseguia. Ai, nossa.
Então a viagem rende, sabe? A viagem rende porque você começa a conversar. Esse tipo de viagem é igual eu falei para ela. Cria memórias afetivas, Com né? certeza. Porque são histórias que ficam na memória dela. E até a gente fez questão de fazer essa viagem com ela, de levá-la por isso, porque nunca viaja de carro, né? Para longe, sempre de avião. Então, assim, esses meninos de hoje é muito Nutella, né? Eles não têm histórias para contar como a gente tinha. Eu tenho tantas histórias de viagem com a minha avó para a roça, de apanhar, de vaca correr atrás, Carro estragando, carro né? estragando, empurrar carro, subir em cima de capô do carro para subir as ladeiras. Andar na carroceria das caminhonetes, né? Do caminhão de leite. Aí. Eu me lembro que eu ia da cidade para a fazenda, a gente ia no caminhão do leite, que ia, sabe? Ah, isso era. Mas Era caro. dessa geração que você falou, e mais um pouco também é por conta nossa, às vezes de desleixo nosso, né? De não pegar, de falar, ó, vamos aqui, você vai ter uma experiência, Exatamente. vamos lá no quintal, mexer com não sei o que e tal. Eu lembro que, você falando de viagem com a família, com os filhos, eu fui pro Pará, eu sou do Pará, né? Então sempre que a gente pode, a gente vai pra lá e tal. E lá é tudo muito diferente daqui, né? Então a gente vai pra fazenda, interior, tudo muito rústico e tal. E a gente foi para o sítio da minha mãe, e lá perto tinha um outro sítio do meu tio, e ele passou lá e falou assim, olha, eu comprei uma vaca, vamos lá buscar essa vaca, e era assim, compra a vaca no pasto, e mata na hora, e já faz o churrasco, né? E aí, e os meninos, bora, não sei o que, e aí a Fernanda, né, já ficou assim, não, amor, você vai levar os meninos pra ver a vaca morrer e tal, não sei o que, depois vai traumatizar. Eu falei, não, fica tranquila. Aí o Heitor não quis ir, o Heitor é o cara high-tech lá de casa. O negócio dele é celular, é computador. E o Arthur, quando ele vai pro Pará, ele vira um índio. Vai andar descalço, ele quer experimentar tudo, quer andar no meio do mato. E aí ele, não, bora, papai, eu levei ele. Aí a Fernanda ficou super apreensiva. Nossa, vai traumatizar o menino, não sei o quê. Quando a gente voltou, ela, e aí, o que aconteceu? Eu falei, Quando eu descuidei dele, ele tava levantando a perna da vaca pro peão lá abrir, tirar o couro, assim, e ele eu conversando e mostrando o bofe da vaca lá, me perguntando o que que é e tal. Achou o máximo, entendeu? E a gente às vezes quer guardar demais, vai traumatizar o menino e tal. Mas é uma experiência que marcou, né? Marcou. E assim, você falando dessas experiências marcam mesmo. Eu tenho certeza que a Malu não deve se lembrar dos brinquedos que ela ganhou de vocês, né? Mas das viagens ela lembra de cada detalhe, né? Dos momentos juntos, das experiências. Isso é que constrói memória, né? Isso é que é importante. Nós fizemos outra viagem agora em janeiro. Nós fomos para uma chácara de um amigo, dos irmãos da igreja, na Serra da Mesa. Então estava tudo certo para ir só eu, a Tânia e a Maria. Na última hora o Guilherme falou, não, eu vou. Aí tive que tirar todas as coisas de um carro para passar para o outro. Gente, eu fiquei olhando o Guilherme já com 32 anos, indo para uma pescada. Nunca gostou? Sério? Nunca. Foi E aí engraçado. nós chegamos lá e fomos andar de barco. E o Guilherme com aquele toco dentro da canoa. E a Maria de um lado, eu falei, gente do céu, olha só que legal aqui. Eu vou falar de mim, hein? Eu numa canoa. Você foi pra pescaria também? Fui. Nossa. É a segunda vez que eu Rapaz. Quando o meu tio anunciou que eu já fiquei meio assim. Mas é assim, a geração de hoje já é assim. Tem internet? Tem Porque Wi-Fi. se não tiver, nada é feito, né? Mas não é só a geração de hoje não, viu, gente? Ela também. Se não tiver internet, ela não vai. Eu não. Continuando aqui, aí quando meu tio falou que eu fiquei. Porque eu ia sozinha, gente, dentro do carro, ia ter espaço, porque eu já falei que eu não gosto de ficar experimentando, mas eu tudo certo, dormi, lá tinha internet. Inclusive, vou mandar um beijo aqui, tio Lorival e tia Edilene, né? Elisângela. Elisângela. Fica mandando beijo errado. Rapaz, tô falando, essa menina é blogueira de mão cheia. Ai. Lembrando quando ele fala que é um touro, um tronco, né? É o Guilherme. tamanho do Toco, cara. ele é 2 metros. Então, teve que buscar só ele dentro da canoa, porque não cabia. Ah, mas foi uma experiência legal porque o Guilherme, por exemplo, ele nunca tinha ido numa pescaria, né? Mas Então, isso assim, ele não sabia nem o que era entrar numa canoa e adentrar o rio e tudo, e foi muito legal. Esse pessoal, eles têm um Um rancho? pier, Deck. Um deck. um deck lá, e aí Legal. a gente foi, assou carne, fez almoço lá, então foi uma experiência única. Inclusive. Desculpa.
a Lazinha foi com a gente. E eu não fiquei sozinha, né? Porque tinha a Emily. E, gente, a Lazinha soltava cada piada. A gente ficava à noite Eu inteira. chego gelei aqui. Não. Tá bom, Maria Luísa. A voz E a gente tá até bom. tomou banho de rio. Tomou banho de rio. Que Não, legal. Essas experiências que são boas, né? Sim. Que marcam, né? Que fica, né? Exatamente. E vocês têm alguma brincadeira que vocês gostam de fazer juntos com os netos? A moda antiga? É, as brincadeiras raiz, né? Ah, hoje nem. Tem celular. Eu já brinquei com a Maria Luísa quando ela era mais nova, de adedronha, A dedonha. Ou stop, né? ou stop. Mas hoje os meninos nem querem saber mais disso, gente. O meu neto, eu tô com ele aqui, às vezes eu pego o celular e já vem com a mão a pegar o Pra celular. tomar. Gente, que Ele coisa é bem tecnológico, Henrique. É até difícil, né? Falar de brincadeira antiga com a geração de hoje. É verdade. Talvez seja algo que nós precisamos realmente resgatar, como você falou, né, Pastor Douglas? Que a gente gerar neles, Às vezes também é falha nossa, Falha né? De não ter nossa, esse exatamente. esforço e tal. mas que é muito difícil, viu? É no máximo um Uno, a dedonha Um e skip Um bull. Face. skip bull. Foi É. Mas já tá valendo. Infelizmente, né? Terra de WhatsApp, de Instagram, Uno já é. Igual, eu vinha até conversando sobre isso, falei, Maria Luísa, olha, antigamente, é claro, é igual ela falou, vovó, mas hoje não existe essa possibilidade de brincar na rua Na e rua, tudo, é. mas a Jogar gente sozinha. conversando sobre isso, né? Eu tenho muitas histórias com a minha avó. Minha avó era 10 horas da noite, eu estava na rua descalço, sujo, jogando bola com os meninos, e minha avó ia e me puxava pela orelha, batia, punha para dentro para tomar banho. Então, assim, hoje as crianças não têm essa história. Brincar de aquela brincadeira de jogar finca no chão, Aham, finca. bolinha de gude, pet, né? pet, mamãe da rua. Então, assim, coisas que ficaram realmente na memória. Eu tô com 55 anos e eu me lembro das brincadeiras da rua, das pessoas que brincavam ali com a gente na rua, né? São memórias que ficam para sempre. Hoje, por exemplo, a Maria Luísa, você falou de comida de vó. A Maria Luísa gosta de comida mesmo. Se falasse, um bolo, né? Que a gente tem memórias afetivas do cheiro dos bolos, dos biscoitos que a minha avó fazia. Maria Luísa não come bolo, não come biscoito, não come rosca. Carne, arroz, carne, churrasco. PF, assim. Nem misto quente ela come. é melhor. Então é isso. E eu sei que é fã de carteirinha, né? De sábado, né? Na feijoada. Nossa, Cliente gente. número 1, né? Gente, eu não sei como que não enjoa. A Tânia falou da gente sair. Olha, nem almoçar eu estou almoçando mais, porque na realidade você que cozinha vai indo enjoa, gente. O seu tempero, sabe? Às vezes você vai em um lugar como um arroz e um feijão tá delicioso. Mas aquilo que você faz já não tem mais graça. Não tem, você não tem aquela. Todo dia, cara. Mesmo que seja algo que todo mundo elogia, né? Se você- Exatamente. todo Então aí você manda comida para alguém, eles mandam lá. Top, parabéns, estava uma delícia. Falei, misericórdia. Gente, sério, eu não consegui enjoar. Mas onde é a Maria Luísa e o Guilherme, o Guilherme, a feijoada todo sábado tem que estar É sagrado, né? se ele estiver aqui. E a Maria Luísa já desce pedindo uma feijoada e uma picanha. Olha aí. Gosto de comer o feijão da feijoada, uma farofinha, arrozinho, tomate, picanha. Nossa, É perfeito. muito bom. Mas é gosto, né? Porque o feijão preto eu acho que é melhor mesmo, né? É o melhor. Também acho. Malu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente tá falando de coisas boas, né? Mas e aí, você costuma, nem que seja de vez em quando, ou com frequência, levar bronca dos seus avós? E por quê? Gente, sim. Leva Leva bronca? bronca. Eita. Porque, né? Faz coisa errada. Ou às vezes Responde. responde, às vezes sai, gente, resposta. Ai, né? Escapola, né? Às vezes escapola, né? Do nada, né? Tem que educar, né? Então. Mas, ó, gente, quem dá mais bronca é o. É? Meu avô é de boa, mas a minha avó. Mas quando o vovô fala também é muito sério, né? Quando meu avô pega pra dar bronca, é bronca. Assim. Aproveitando esse gancho, você tem histórias engraçadas com seus avós? Então, Gente, conte. você não podia fazer essa pergunta.
Ai, Maria. Conta. A do carro? Conta. Essa que a gente falou do carro, acho que eu conta. Ai, é uma história bem engraçada. Não sei se eles vão achar graça, né? Mas, gente, Nós estamos curiosos. a tia Tati, quando ouve essa Não precisa entrar em detalhes de quem história, é. a gente vai Essa detalhe. né, meu avô, tá? Conta o milagre, não conta o santo, não. Não, é que ela diz que a tia Tati, todas as vezes que escuta essa história, ela chora de rir, né? E ela quer falar de novo. Enfim, né? Vou expor meu avô, mas pra dar risada, né? A gente vai dar risada, isso é o que importa. Teve um dia que meu tio pediu pro avô ir comprar uma mussarela. E ele colocou assim, ó, compra uma mussarela, pai, compra uma mussarela pra mim, please. Por favor, né? Inglês, meu tio tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e tava todo tonto. Aí meu avô foi lá, tá bom. 1 hora meu avô não chega, manda um áudio ou liga, não lembro, indignado assim, ó. Guilherme, eu não achei essa mussarela. Não acho essa marca, não, pra comprar. Aí meu tio tava sem palavras, tadinho. Eu fiquei morrendo de dó pro meu avô. Meu avô não é muito Mas não. tecnológico, assim. Já tá Quando você manda um procurando. texto pra ele, é um joinha, obrigado. Obrigado. Mussarela, Esse dia Ah, foi muito mas engraçado. Não é, gente. Deixa eu explicar pra vocês aqui. defender, gente. Dá um... Olha só, foi no mesmo dia que ele chegou dos Estados Unidos. No mesmo dia. E eu fiquei pensando assim, foi, uai, já colocaram essa mussarela Menor. e tal, e olhei, e fui em 2 mercados, né? Aí liguei, falei, mano, Guilherme é mais bravo, né? Aonde que tem essa mussarela? Gente, o dia que nós compramos mesmo para a pastora Rosana, ela chorava de mim, literalmente. Porque, olha só, o Guilherme, eu tava lá, ele tava fazendo uma lasanha, o Guilherme. Aí eu tava lá na sala e ele chegou lá com o celular, assim, ele chega e chorava de mãe, tadinho do meu pai, mãe, olha aqui. Aí, o que foi, Guilherme? Ele pôs o áudio, mas é bravo mesmo. Ó, Guilherme, tô indo embora. Não achei essa mussarela place. Falei, meu Deus do céu. Então, assim, não é muito do inglês, né, Márcio? Não, mas assim, foi Mas falta. é muito engraçado. Eu olhei, mas assim, eu sei o que significa, não é? Mas eu olhei e falei, você que viu essa mussarela nos Estados Unidos? Deu muito certo, né? Deu uma coincidência. Esse cara viu essa mussarela nos Estados Unidos, deve ter aqui, né? Ai, gente, eu sei que na época eu queria contar para todo mundo, tá? Não, e assim, Porque na época, gente, Não, na realidade ela não Muito contou engraçado. assim. Ela só contou pro mundo todo. não, e quem não tinha ouvido agora tá sabendo, né? Gente, aqui. ele não vai contar isso não, velho. Conta, Malu. Contei. Mas essa Mas foi muito assim, natural, sabe? Não, e aí foi uma questão de honra, né? Porque cozinheiro, o cara chefe, tipo, Uai. achar uma máquina de mussarela. Tem que achar esse troço. Escreveu, né, pai? Traz uma mussarela, please. foi áudio? Não, escreveu, né? Ah, tá. Gente, E o Manuel, ele não manda mensagem escrita, é só áudio, só áudio. E demora, e demora, e demora, e nada. E de repente o Guilherme chega lá com ele. Guilherme, não achei essa mussarela, please, não. em defesa do meu avô, ele não é muito tecnológico. Quem conhece vai saber. Você manda um textozinho de Não. aniversário, papá, meu amigo. Nossa, o máximo que sai assim, ó, consideração é um joinha assim, ó. Aquele emoji assim, ó. Prático, né? Prático. Já fica o recado, quem recebeu um joinha não ficar bravo, que ele é assim, tá? É desse jeito. Pastor Daniel mandou um texto de aniversário, um áudio todo longo, falando. Aí o Manuel só pôs um joinha lá. Falei, pastor, eu quebrava ele, sabe? Tadinho do meu avô, gente. Mas é isso. Tem outra história? Aproveita aí que agora é a hora. A viagem da praia mesmo. E Aqui da lá. vovó, tem uma da vovó? Tem? Olha a cara da vovó. Ó, Gente, eu não lembro, Eu sou mas mais esperta, né? com certeza deve ter dado uma rata aí. Com certeza. Ah, nossa. Lembrei. Ei! A gente tava lá na chácara, né? Lá na pescaria que meu tio foi. E minha avó, gente, tava numa luta pra descer da canoa. Que ela quase virou assim. Ela quase deu uma virada assim. Lá Ai, no ai. vídeo, tadinho da minha avó. Ela gravou.
Aí minha avó, gente, socorro! Ela segurava assim no deck, a canoa assim, olha. Eu não sou muito desses passeios, não. Imagina a Aqueles cena. radicais. Não, pensa. Aí eu tinha medo de levantar da canoa e todo mundo, pode vir, vai pro Guilherme com a mão lá, querendo. Eu, meu Deus, se eu viro essa canoa, pronto. A canoa virou. E você vê, né? Tem vídeo, não saiu nem a figurinha ainda. Pois é, né? Tem que virar uns memes aí, né? Manda pro Elvis. Manda pro Elvis que vira meme, viu? Isso aí vira figurinha. Toma um contato aí, ó. Que tá fora. Ai, ai. Viu? Os avós podem interferir nas educações dos netos? Eu creio com muita coerência, né? Sabedoria. Você não pode entrar de qualquer forma, né? Tem que ter, assim, um bom relacionamento com os filhos, né? Aquilo que a Tânia falou, né? Que fala, não, isso não é o momento de fazer. Então, acho que depende muito de relacionamentos, né? Familiar. E também eu penso também que existe também a questão da coerência, né, do relacionamento, porque às vezes também existe o oposto, né? Os filhos, eles simplesmente entregam os netos na mão do vô, pro vô cuidar, toda a responsabilidade, mas na hora de educar eles não querem deixar. Uhum. Tipo assim, ó, cuida do meu filho aí que eu vou viver minha vida, eu vou cuidar dos meus, eu vou correr atrás do meu sonho e sustenta, cuida da atenção e tal, mas na hora de corrigir, não pode. Uhum. Entendeu? Então também isso precisa ser, né, ponderado, né? Às vezes acontece até da Tânia ou eu falar para Pamela, olha, você precisa corrigir mais, mas, né, da forma certa, Uhum. né? Porque não adianta você corrigir uma criança da forma errada, né? Porque hoje as crianças são espertas demais. Então, assim, tudo tem que ser numa disciplina de sabedoria, não é? Eu creio que funciona. Falando em relação à Maria Luísa mesmo. A Maria Luísa, desde que nasceu, ela convive com a gente, né? Ou seja, passou ali o período de licença maternidade, voltou a trabalhar, né? Então, a Pamela e o pai dela passavam de manhã, deixava comigo e só pegava à noite quando voltava do trabalho. Então, assim, a Maria Luísa, ela foi criada por nós, né? Hoje ela tem a casa dela, mora com a mãe dela. Mas prefiro a casa da vovó. Porém, assim, deu sexta-feira, 12:30, né? Me busca na escola. Então, a gente teve esse convívio a vida toda. E querendo ou não, por esse convívio tão assíduo, acaba que a gente toma, toma talvez o lugar, né, de pais, De educar. de educar como pai e mãe. Até porque houve uma interrupção ali do casamento, né? A mãe dela veio separar e, e foi uma situação bem delicada. Então, nós estivemos no lugar de pais e de avós Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente não exercia o papel da forma como deveria ser, pelo fato da situação ser tão delicada e a gente lidar com tudo aquilo ali, e você querer. Aí vem a parte de querer super proteger, né? Porque está passando por uma situação delicada, todo mundo, na verdade, foi uma situação delicada para todos. E foi um período muito difícil. Ela tinha 4 anos, né? E durante um bom tempo foi muito desgastante o relacionamento entre o pai com ela, com a gente. Hoje, graças a Deus, tudo se resolveu, todo mundo amadureceu, né? E é diferente, mas no início foi muito difícil. Então a gente acabava que queria fazer o papel de pai e mãe, que a gente acabou fazendo, assumindo ali a responsabilidade, não só de educar, como toda a responsabilidade, tanto dela como da mãe, né, que veio, voltou e machucada, enfim. E acaba que a gente talvez erre um pouquinho. E depois, no passar do tempo, a gente também vê onde errou e procura Conserta. consertar, né? Malu, sua avó comentou que você tinha 4 anos, né? Você lembra? Aí eu lembro de chorar
quando meus pais brigavam, eu lembro de chorar bastante, ficar no quarto trancada aí a Gabi ficava comigo pra não escutar a briga e tal. E eu só lembro, tipo, de chorar, mas hoje em dia o nosso relacionamento é muito. Mas quando você foi morar com seu vovô e com sua vovó, você lembra? Lembra? Lembro. E se você tivesse que falar alguma coisa pra eles hoje, agradecer, o que que você falaria? Porque hoje você já tá mais que o dobro da idade, né, pastor? Ai, gente, é muita coisa pra agradecer e nem não tenho, sabe, como palavras pra expressar, mas eles me alimentaram, me deram banho, tudo que a minha mãe, vamos dizer, não fez quando ela tava passando por problemas, a minha avó, meu avô que me acolheram e tal. E assim, sério, não tenho o que falar de tanto que eu amo. Sério, amo demais meu vovô e minha vovó. Uau. Olha a vovó chorando ali já, olha lá, ó. E você ficou até quantos anos morando com o vovô e a vovó? 10. Até os 10, até o ano passado, né? Ano Recente. passado. É. Comecinho, quando a minha mãe casou, aí ela foi pra lua de mel. Quando ela voltou, eu já tava morando lá na Uhum. minha Já casa. foi pra sua Então casa. foi fevereiro. Entendi. Que na verdade ainda é uma guarda compartilhada. Eu sei, você tá lá em casa. É sexta, de sexta também com. Nas férias, É, né? Lei, mês né? todo. É lei. Eu louvo muito a Deus em relação a isso, porque a Maria Luísa é muito resolvida. Ela bem. Ela é muito resolvida, assim, em relação à separação, por exemplo, que eu me lembro que foi muito traumático no início, a questão de ir para a casa do pai, ela não queria, saía aos prantos, gritava, sabe? Assim, ela tinha 4 anos só. E aquilo, meu Deus, eu orava tanto, falei, Senhor, não deixa que isso cause uma ferida, né? E hoje eu vejo, sempre pergunto para ela, eu sempre tenho essa pergunta, sempre que a gente está conversando, eu falo o que que ela sente em relação à separação e tudo. E ela fala a mesma coisa, não, assim, não deu certo, né? Tem até o lado maduro demais que ela fala, eu acho assim, não deu certo, cada um vive a sua vida. Mas eu falo, e você? Né? Eu faço essa mesma pergunta, você se lembra como foi e tal? E aí ela sempre fala, e eu tenho essa convicção de que ela é muito curada em relação a isso. Então, o Senhor, ele foi muito bom, né? Ele cuidou dos mínimos detalhes para que isso não fosse uma ferida na vida dela hoje. E hoje ela tem um relacionamento muito bom com o pai, Com a né? madrasta, Com a o padrasto. madrasta, com o irmãozinho. Então, assim, e diante de tudo que aconteceu, é só o Senhor mesmo, né? Verdade. Para trazer esse conselho. Só pra ter uma ideia, a minha madrasta e a minha mãe conversam assim normalmente, igual a gente assim, vai de boa, no meu aniversário, foi tudo muito bom. E é isso, hoje em dia tem um relacionamento bom, mas também é uma obrigação, né, ter no caso, pra minha vida. Então, é isso, eu sei lá, eu não fico traumatizada, não. Às Já vezes, passou, né? Pra que sofrer com uma coisa que já aconteceu? Verdade. Você tem inclusive, razão. ontem a gente encontrou com o pai lá na Europa, pois. Foi tomar café. Que legal. Manel, a Bíblia conta várias, né? Várias histórias envolvendo, né? Avós e netos e tal, muitas histórias preciosas. Uma delas é a história de Jacó, né? Quando ele conheceu os seus netos, os filhos de José. Uhum. O José levou seus filhos para o vô conhecer. E aí a Bíblia diz que naquele momento Jacó já estava diferente de você, né? Já estava bem avançado de idade, já não conseguia enxergar direito e tudo. Mas mesmo assim ele fez questão de fazer algo. Ele falou assim: Isso eu preciso fazer pelos meus netos, né? E ele pediu os netos, né, para o filho trazer no colo dele e colocou a mão na cabeça dos dois e abençoou os netos, né? Isso marca muito a história deles. Abençoou os dois netos e tudo. Eu queria te perguntar, qual que são os valores, qual é a bênção que você acha assim que
que o avô ele precisa transferir para o neto? Quais são os principais valores? Na sua opinião, qual é o principal valor, qual é a principal bênção que um avô pode transmitir para o neto? Olha, o maior valor, né, é que eles conheçam a Deus, conhecem o nosso papai, né? Porque ele é a base de tudo. Mas falando do Manuel homem, né, o Manuel sempre espelha nos casos, né, que aconteceram na Bíblia, como você citou no caso de José e seus netos, e seus filhos, e Jacó abençoando. Cara, eu tenho uma preocupação muito grande em relação à minha família. Começou dos meus filhos e com os netos não vai ser diferente, né? Que eles sejam homens e mulheres honrados, assim como nós somos, como os pais e os tios são, né? Graças a Deus tem uma família abençoada, né? Por que que é abençoada? Porque no momento em que eu e Tânia, percebemos que nós precisávamos de Deus. Porque até então nós éramos uma família disfuncional. Mas quando Deus entrou na nossa vida, ele começou a mudar tudo. A forma de pensar, a forma de agir, não é? E quando você pega essas histórias, sempre tem algo que é ruim por trás. Mas nós temos um Deus que é um Deus que restaura. Amém? Então os valores são esses. Sabe? Que eles conhecem a Deus de fato e que sejam melhor que nós. Né? Eu fico olhando hoje na nossa comunidade. Jovens que vão para São Paulo, lá na igreja da cidade, um exemplo, que voltam cheio do Espírito Santo, né, que nos ensinam ali, né, no púlpito ali, que ministram e nos ensinam. É isso que nós devemos trazer para essa geração, sabe? Eu fico olhando o Davi. Eu conheci o Davi que ele mal conversava com a gente e olhava para nós. Verdade. Bisbaixa ali, fugia, né? Aquele jovem se tornou, sabe, um cara excepcional, né? Que é usado na palavra. Isso tudo por quê? Investimento. Quando eu me converti, pastor Douglas, nós morávamos a 21 quilômetros da igreja onde a gente congregava. A gente morava no Parque Ateneu e congregávamos na Fama. E olha só, os meninos todos jovens, né, adolescentes, eles estavam na dança, né? É. E então, era a semana toda, eles tinham atividade Na igreja. na né? igreja. E eu não medi esforço. Não, leva. O custo era muito caro, mas graças a Deus, nós tínhamos condições de bancar isso. E eu e a Tânia, nós não medimos esforço, sabe? Porque é um investimento que a gente faz, sabe? Quando nós inculcamos a palavra nos nossos filhos, sabe? E foi um investimento que eu não arrependo de forma alguma. E é isso que eu quero fazer, sabe? Na vida dos meus netos, né? É investir, como eu disse, né? Pegar aquilo que o meu avô fazia, sentar, ensinar. Ensina. Top. O pastor Manuel está falando sobre ensinamento, né? O que você espera para os seus filhos e para os seus netos daqui para frente? Que a bênção te acompanhe. Até 1000 gerações. É isso que o Manuel falou, né? O que a gente espera é que o caráter de Cristo seja impregnado mesmo na vida deles, né? A gente ensinou o caminho, tem tentado e tem ensinado. Tem o Henrique aí ainda. E uma das coisas que eu sempre cobro, a Pamela vai fazer 34, 35 anos, o Guilherme 33, a Gabriela tem 20, né? E uma coisa que eu sempre cobro, não sei se é cobrar, eu sempre trago à memória deles, né? Que eles se lembrem de onde eles saíram. Porque o Senhor, ele nos resgatou, né? Nós somos uma família que fomos literalmente resgatados pelo Senhor. Então, desde que nós conhecemos
a Deus, nós passamos esses ensinamentos para eles. É o que temos passado para Maria Luísa e que alcance também o Henrique. E é isso. Espero que eles, onde estiverem, onde eles forem, que eles nunca se esqueçam de onde saíram. Ó, Muito legal. Mas eu tenho uma oração que eu faço para Deus, que eu quero ver pelo menos a minha 4ª geração. Eu estou na 2ª, nós estamos na 2ª, né? Por quê? Você quer ser o... Não, porque quando eu leio aquelas histórias, eu falo, mano, Deus podia me dar essa dádiva, sabe? De ver a minha 4ª geração, sabe? De poder ver... Eu não tive condições de ver o meu avô paterno, mas tive a condição de ver o meu avô paterno. Ele faleceu aos 87 anos, né? E assim, um, um, um homem muito inteligente, né? Embora assim, ele ensinava o que ele recebeu, né? E falando do meu avô, olhando para o meu pai. Eu também, mano, assim, não tive um convívio muito de perto com o meu pai, mas eu também o perdoo e fico pensando comigo, não, ele só deu o que ele recebeu da vida, e nós não temos que cobrar, né? Hoje, com a nova mente, né, de conhecer a Cristo, de conhecer a palavra, isso abre um leque, né? Abre um leque para nós pegarmos essa geração e ensinar tudo que está lá no nosso manual de vida, que é a Bíblia. Verdade. E Malu, eu vou perguntar aqui, a Malu, gente, vocês não têm noção do quanto a Malu entende de Bíblia. Quando eu conheci a Malu, eu conheci ela gravando um vídeo sobre a Páscoa. Lembra, Malu? Lá na igreja? E ela, assim, arrasou. Ela, sem script, sem ler nada e tal, ela contou todinha a história da Páscoa ali e tal. A gente produziu um material para passar, né? Na época de Páscoa, na comunidade. E eu fiquei impressionado como a Malu entende, conhece da palavra de Deus. E é lógico que isso ela não aprendeu só, né? Ela teve influências aí, certamente, além dos pais, dos avós também, né? Que eu tenho certeza disso, pelo que eu conheço vocês. Malu, a Bíblia fala, assim, de uma história de um neto, que ele era assim como você, jovem no ministério, estava começando o ministério. E o líder dele, o apóstolo Paulo, disse assim um dia para ele, esse neto se chamava Timóteo, né? Tem 2 livros escritos na Bíblia sobre Timóteo, né? A carta que Paulo escreve aos Timóteos. E um dia Paulo percebeu que Timóteo estava um pouco, sei lá, de repente um pouco acanhado, um pouco, né? Porque ele era muito jovem. E aí Paulo foi falar para o seu discípulo, olha, seja corajoso e tal, não deixa ninguém falar que você é jovem para isso, acredita no seu chamado e tal. E ele disse algo muito interessante, eu queria compartilhar com você aqui e te fazer uma pergunta a partir disso. Paulo falou assim para Timóteo, olha, continue desse jeito, continue acreditando em Deus, servindo ao Senhor Jesus, e porque eu vejo em você a fé que eu vejo na sua avó Lloyd, né? E assim como a sua avó foi uma mulher de muita fé, a sua mãe também, e eu tenho certeza que você vai ser um jovem de muita fé. Então eu queria te perguntar hoje, assim como o apóstolo Paulo perguntou para Timóteo, né? Perguntou não, inspirou, né, Timóteo, incentivou a praticar a fé dos seus avós. Hoje, o que você vê nos seus avós, no seu vovô e na sua vovó, a respeito de fé, da palavra de Deus, dos princípios do Senhor que você aprendeu com eles? Você falou assim, olha, hoje eu sei isso porque eu aprendi com meus avós. Primeiramente, eu aprendi a orar, né? Com eles. E aprendi sobre a Bíblia. Tudo, praticamente tudo que eu sei foi meus avós que me ensinaram e tal. Minha avó que me inspirou para entrar no estudo de mulheres às 6 horas da manhã e tal. E é isso, tudo que eu sei praticamente da Bíblia foram minha avó e meu avô que me ensinaram, principalmente meu avô. Meu avô sempre me ensinou e tal. E é isso. Que legal. Quando você falou da história lá que ela contou aquela história para quase 500 pessoas na igreja de onde nós éramos, né? 4, 5 E ela anos por aí. tinha 4 anos de idade quando ela contou toda a história da última ceia, né? E
E a Maria Luísa, ela tem uma memória, assim, fotográfica. Ela tem De elefante. um poder de mentalizar, de decorar muito grande. E aí eu falei para ela, falei, você quer contar a história? Que se você quiser, eu vou começar, nós vamos começar a ensaiar e tudo. E aí ela começou, gente, foi muito lindo. E depois ela contou também a de Jonas, né? Foi de Jonas? Acho que foi. A importância Então, de assim, eu sempre fui uma grande incentivadora para. canalizar, né? Minha avó é uma Canalizar pessoa que, assim, em questão bíblica, questões bíblicas, minha avó é a pessoa que mais me incentiva a ir, a aprender, a ler, né? Tudo isso. Obedecer, né? O que eu falei essa semana? A Maria Luísa aprendeu a contar até 10, ela não tinha 1 ano. É, obedecer principalmente, O né? que é que a vovó te ensinou essa semana aí? Foi no dia que a gente assistiu o filme, né? É, foi domingo, sábado, né? É Sabe? que eu estava falando para ela que não adianta só conhecer, né, a palavra, não adianta só ler ali sem Precisa entender praticar. e sem praticar. Precisa obedecer, porque conhecer o diabo conhece de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, né? Isso é verdade. Pastor Manuel, pastora Tânia, vocês acham que por serem pastores tem uma responsabilidade maior sobre filhos e netos? Netos, especificamente, que é o que a gente está falando. Vocês acham que isso requer uma responsabilidade maior? É, no fundo, sim, né? Porque conhecendo a palavra e o que fala de filhos, né? E quando você lê a Bíblia que fala de família, isso pesa, sim. Pesa e quando acontece algo, porque às vezes a gente vive, sempre tem os intempéries da nossa vida. É principalmente os problemas que a Tana citou, os problemas familiares, né? Na separação da minha filha. Então isso acaba que você precisa centrar, sabe? Como um homem de Deus, como um pastor, né? Vou falar de título, mas como um pastor, como um pai, né? Como um homem de Deus mesmo, sabe? De poder deixar de fazer muitas coisas, né? Que às vezes você é empurrado pela palavra do inimigo. Então, assim, de uma certa forma, assim, tem um peso, né, grande. Tem o peso e tem a responsabilidade, que eu acho que é diferente. É, existe uma responsabilidade maior, acredito eu, por, por conhecer realmente, de fato, né, o que é certo, o que é errado e transmitir isso para eles de forma correta. E o peso é algo que colocam em você e coloca também sobre eles. Quando a gente fala sobre, no caso, a separação mesmo da minha filha, foi algo que pesou muito na época, porque a gente liderava famílias, nós pastoreávamos famílias, e de repente a gente se deparou com uma situação dessa, sem mais nem menos, assim, a gente não sabia o que fazer. Foi algo novo. E isso, para mim, no meu caso, foi um peso muito grande, foi algo que meu Deus, o diabo acusava o Porque o tempo diabo é muito todo. sujo, O né? tempo É. todo, mas vocês não são pastores de famílias, vocês que cuidam de famílias, e aquilo trouxe um fardo muito grande. E eu adoeci. E assim, acaba trazendo vergonha também, né? Vergonha, Porque o inimigo, ele é muito você, astuto. como? Na época a gente. Até as pessoas ali, os nossos discípulos, né, que caminhavam com a gente, conheciam a gente, eu tinha vergonha deles, eu falava, como que a gente pode, né, estar junto de vocês? E assim, as pessoas abraçavam a gente, falavam, não é assim. Mas eu adoeci na época, adoeci a alma por causa disso, por causa do peso, né? Então, existe a responsabilidade, mas também existe o peso que colocam. E para eles, falando deles, eu vejo isso refletiu muito na Pamela e no Guilherme.
Tanto que até o tempo de nós sairmos de uma comunidade e irmos para outra, a gente não enxergava esse peso, esse fardo tão pesado nas costas deles, né? E foi quando eles decidiram sair que a gente foi enxergar de forma diferente. É Quando, isso. quando isso aconteceu, eu fui para a palavra. E o interessante é que a Tânia disse que ela adoeceu, ela teve uma depressão profunda. Mas eu fui para a palavra. E o que foi interessante quando eu abri a Bíblia foi lá na tentação de Jesus, em Mateus 4, sabe? Cara, eu não. Embora, claro que eu tinha que estar perto e tenho que estar perto dos meus filhos, como o nosso papai que sempre está, eu não me via um pastor com filhos separados, né? Achava que isso era uma vergonha. Mas isso era o diabo colocando na minha cabeça. E eu não vou pagar as responsabilidades, os atos dos meus filhos, e eu não vou prestar conta diante de Deus, sabe? Embora que foi algo assim que não tinha como, não tinha o que fazer, sabe? Mas eu fui, mergulhei na palavra e Deus sempre ele guarda sabe? Para coluna, porque eu vejo a família como uma coluna. E quando a coluna, que sou eu e a Tânia no caso, ela ruge, Satanás fala, eu consegui. Então sempre precisa ter Estabiliza tudo, né? Estabiliza. É verdade. É isso mesmo. E assim, e como você mesmo disse, né? Às vezes o diabo ele é muito astuto, ele é muito sujo, ele vai trazendo esse sentimento de vergonha, e é porque a gente, às vezes, não tem esse cuidado de pensar, peraí, vamos na palavra, o que que Deus fala sobre isso, né? E aí, principalmente como pastor, a gente que é vocacionado, que é pastor, parece que existe um holofote ainda maior, parece que você não pode errar tanto quanto os outros e tal, né? Mas assim, poxa, aconteceu, igual você falou, não tinha o que fazer, não dependia de vocês. É. Pelo contrário, eu tenho certeza que vocês fizeram a parte de vocês, ensinar, instruir, educar, corrigir, apoiar, né? E pronto, aconteceu. Ah, então você não pode mais falar para famílias porque a sua família não está no padrão que a sociedade exige, né? Cara, mas se for assim, um pastor, ele não pode falar de nada. Eu não posso falar de inferno para ninguém, porque eu nunca fui para o inferno. Eu não posso falar para um discípulo, para uma ovelha, que droga é ruim, se eu nunca usei. Então eu tenho que experimentar tudo, né? Uhum. Então, assim, a gente acaba sendo iludido nesse sentido. Não, eu não posso falar disso porque eu não sou o exemplo polido disso. Pelo contrário, eu tenho conhecimento, né? A palavra é o conhecimento. Então, se Deus me deu a palavra, me deu a revelação dessa palavra, é o suficiente, né? E assim. Quando o Elcio perguntou aqui sobre essa questão de pesa um pouco mais, né, a responsabilidade de ser pastor e ser avô, né, e ser patriarca e matriarca de uma família, e eu acredito também, como pastor aqui, respondendo, que pesa sim, porque inclusive o próprio chamado, se a gente não entende direito, a gente começa a realizá-lo de maneira errada, a gente canaliza o nosso chamado para os de fora, para a igreja, para os discípulos e tal, e a nossa casa vai ficando de lado, porque eu estou fazendo uma coisa nobre, né? Eu estou cumprindo o chamado. Mas o que Paulo diz? Paulo fala o seguinte, olha, aquele que não cuida, né, dos membros da sua família de fé, especialmente os da sua casa, ele negou a sua fé, ele é pior do que um descrente, né? Exatamente. Então a gente precisa ter esse cuidado de estar com a mão no chamado, no arado, mas com o olho na casa, na família, né, nos seus, cuidando deles o tempo todo. Mas o negócio, pastor, é que você entra no sistema. É verdade. E acaba que você fica cego, entende? Quando as escamas caem, sabe? Eu mais a Tânia, nós choramos muito com os meninos, porque nós chegamos para ele, não, realmente nós erramos, sabe? Mas o interessante é que o diabo ele é tão sujo que ele mesmo dá o tiro no pé dele. Porque ele achava que ele tinha... Quando Jesus vai lá na tentação, ele fala, não, eu vou vencer. Ele foi derrotado, assim como nós também. Passamos momentos difíceis, sabe? Mas isso nos fez muito mais forte, sabe? É isso que acontece. É verdade, é verdade. Vamos, não é nem mudar de assunto, mas voltar a um assunto aqui, falar de coisa boa, de deliciosa. Malu, qual que é o prato
que o vovô ou a vovó ou um de cada que você mais gosta, o prato especial. Acho que tem que ser um de cada, Um de né? cada, né? Qual que é a Pra gente comida de vô descobrir e a agora. comida de vó? Assim, né? É todas. Todas. Mas, especialmente, Pode pro meu carteirinha, né? avô é a feijoada, né? E a Concordo com você. picanha. Concordo. É o principal. Churrasco. Nossa, gente, quando eu voltei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi pedir um churrasco. Gente, da estrada ela me ligou. Falou, vovô, faz um churrasco pra mim hoje? Falei, pronto, aí tá pronto. Malu, então eu vou combinar com você, tá? Dia de churrasco. Deliciar-se com você. E da minha avó, assim, minha avó faz mais quitandas, essas coisas, mais de comida, assim. Não, qualquer prato que você achar melhor. O Pode que ser você sobremesa, pediria, quitanda, voltando uma viagem? O que você pediria pra ela fazer? Pra minha avó. Eita, isso é difícil. Eu acho que eu pediria. Uai, mas eu Sei estrago. lá, gente, deu branco agora, O mas. problema é que a Tânia não anda cozinhando. Ai, gente, vocês não acreditam nisso. Verdade. Vocês Mas- acreditam que ele falou? Ele falou, combinou com a pastora Rosana e o pastor Daniel de jantar um dia lá em casa na semana para eu fazer a comida. Olha aí, ó. Tô com Tá com saudade. saudade, tá com saudade do tempero dela. Ai, ai. Gente do céu. Já tá acabando já? Já tá acabando. Eita, vai passar rápido, viu? É muito rápido. Muito rápido. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta. Pediram pra que eu fizesse ao pastor Manuel. E aí, essa vai ter que responder. viu? Ai, Jesus. A pergunta que não pode calar. Antes, só deixar o pessoal aqui ciente, eu vou fazer uma pergunta referente ao Edmar. Edmar, ele é da nossa comunidade, é um dos líderes de homem lá da nossa comunidade Céu na Terra. Então a pergunta que não quer calar é: por que você chama o Edmar de passarinho? Bom, primeiro, Meu Deus. Edmar, um abraço, um forte abraço, querido. E que o Papai do Céu esteja guardando aí o teu irmão e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Bom, Amém. em relação a ser chamado de passarinho. Mano, você já viu um passarinho comer 10 quilos de comida? Nós estávamos numa pescaria e nós assamos lá uns 6 quilos de carne. Ó, E era carne, era arroz. Então o Edmar ele colocou um prato, mano, de pedreiro mesmo, aquele Mas prato. mão mesmo. Meu Deus, que E ele começou a comer, comer, e depois que ele comeu lá umas 5 vezes, ele sentou assim e falou, nossa, eu como igual um passarinho. Aquilo foi uma piada. E o pastor Daniel também já chegou junto, falei, passarinho? Só se for pujuju, né? Que passarinho é esse, hein? E aí então o apelido pegou, né? Passarinho, passarinho. E foi isso que aconteceu. então, É verdade. Aproveitando o gancho aqui demais, estamos orando, cara, por você, sua família, seu irmão. Nós cremos sim na cura sobre a vida do seu irmão. Nós cremos num Deus que está acima de qualquer diagnóstico. Amém. Viu? Tamo junto. bem, é isso aí. Então nós já sabemos de onde surgiu o O passarinho. passarinho. Pensa num apelido. cara gente fina, Edmar, né? É um Edmar, cara. Disposto a todo momento, Disposto, né? servo. Nós chegamos ao fim, infelizmente. Ah, Ah, não, gente. E aí eu vou começar pedindo para Malu se despedir, né? Vou dar essa honra a Malu. Suas considerações finais, se você quiser dar um conselho, né? De Você neto pra vai alguém. mandar um beijo, dar um recado, é aquela câmera ali, tá bom? Gente, então daí chegou o fim, então tchau, né? E eu vou dar um conselho. Se você, mulher, né? Ou menina também, queira se aproximar mais de Deus, saber mais sobre a Bíblia, a gente tem nosso estudo das 6 horas da manhã às 6h30. É só você falar com alguma líder, qualquer mulher, gente, e estiver lá no grupo, e entrar. E eu quero mandar um beijo, né, pra minha família, né, gente? Vovô e a vovó já tá aqui, então vai ser pros pais, né? Que lindo. Esse grupo é online, né? Explica aí como é que é e tal. Gente, acontece no Google Meet. Às 6 horas da manhã, às 6h30. Meia horinha. Passa rapidinho. E é isso. Muito bom. Aí sim, hein? Gostei. Pastora Tânia, suas considerações finais, recado.
Gente, como eu disse no início, uma alegria muito grande estar aqui, poder participar desse programa que tem edificado muito, né, a todos nós. E um conselho é: esteja com a sua família, ame os seus filhos, seus netos, aproveite o máximo, porque passa muito rápido. Maria Luísa, esses dias era um bebê, está aqui uma moça, né? 11 anos já. Um beijo para vocês, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Pastor Manuel. Gente, eu queria agradecer, Pastor Douglas, Elvis. Quero mandar um abraço para todos e dizer, gente, vale a pena, sabe? Lute pela tua família. Amém? Nós temos um Deus que ele restaura todas as coisas. Amém. Crê somente e ele vai fazer. Obrigado. Amém. Coisa boa, né? Aí, pastor Gente do Douglas. céu, muito bom estar com vocês aqui. Foi um tempo muito precioso. Foi muito divertido, né? Rimos bastante, mas também foi muito inspirador. É muito bonito ver vocês. Eu não estou falando aqui só desse momento, mas é bonito ver vocês como família na comunidade. Quando a gente pensou em trazer, né, avós e netos, não teve como a gente pensar em outros nomes, porque é muito nítido esse apreço que vocês têm, né? Esse cuidado de estar em família, sabe, de se relacionar, de priorizar, né, tempo de qualidade com os filhos, com os netos, é muito importante. E vocês têm inspirado muitas pessoas, mesmo sem perceber. Continue assim, o caminho de vocês é um Amém. caminho lindo, maravilhoso, né? Obrigada. Queria dizer para você que está aí nos acompanhando, que você entenda o valor da família, né? Se você seja sobrinho, esteja na condição de filho, de neto, de avô, de pai, de tio, né? A família é o bem mais precioso que nós podemos ter aqui nessa terra. Família é tão importante que o próprio Jesus, como Salvador da humanidade, ele podia aparecer já adulto, né? Como os outros profetas, ninguém ia questionar, não é verdade? No Exatamente. deserto, igual aqueles filmes, né? De renegado, tá? Mas ele fez questão de vir no seio de uma família, né? A Bíblia conta a gestação, a concepção do garoto, né? Do menino Jesus e tudo, para nos mostrar a importância da família, né? Então isso é muito importante. Você que vovô, papai, mamãe, filho, não abra mão da sua família, não abra mão de tempo de qualidade, de orar por eles, de ser transparente com a sua família, né, de lutar pela sua família. Vale a pena. Se existe um preço nessa terra que vale a pena, é o preço da família. É desafiador, né? Não existe nenhuma Muito. família perfeita, não existe família sem conflitos, mas é a única coisa que vale a pena se desgastar nessa terra, humanamente falando, é a família. Amém. Uau. É verdade. Ixi, depois disso eu não sei nem o que eu falo. Fiquei sem palavras. Eu tenho duas situações que eu quero comentar aqui, até para falar sobre o casal, né? Obrigado, tá, Malu? Foi muito legal ter você aqui, tá bom? E você continua inspirando outras. E você vai voltar outras adolescentes, vezes, né? tá? Outros temas aí, a gente vai fazer uns temas. Amém, hein? Quero receber esse convite. Precisa profetizar não que vai vir, né? Você já tá garantido já. Sobre o pastor Manuel, é um cara que às vezes você possa não imaginar, mas você inspira muita gente, cara. E eu sou um deles, porque a serenidade que você fala, a tranquilidade que você transmite, ela impacta outras pessoas, sabe? E a gente sente paz quando precisa trocar uma ideia com você. Então, que Deus continue te abençoando, te dando esse discernimento, tá? Amém. E tem um negócio muito legal que eu vejo em você, como isso contagia, porque, por exemplo, é engraçado porque o seu genro, ele é tão grudado, e uma vez eu fui olhando, por que o Thiago é tão grudado? Parece no filho, genro? né? Eu cara. olho assim os dois, parece que é pai e filho. E assim, e aí eu lembro que lá em São José o Thiago ainda brigou comigo porque ele que tinha que sentar do lado do Manuel. Foi o chefe. Pronto. Puxa saco. Então, Puxa saco demais. então isso contagia de fato. E aí você é um cara que eu gosto de graça também, viu? Pastora Tânia, a Polly, minha esposa, um beijo, te amo. Ela fala muito de você. Mas, e aí, lógico, né? Por outros motivos, eu sou mais próximo do pastor Manuel. Mas teve uma ação que você fez que isso, assim, às vezes
pode ficar despercebido para uns, mas eu sou observador. Eu lembro que no ano passado, quando nós estávamos fazendo ali aquela correria, teste e treinando e faz de novo para o evento da Páscoa, se eu não me engano, era 11 horas da noite, ela saiu, foi na casa dela para fazer janta pra gente que tava lá. Então, assim, e essas coisas a gente fica se perguntando, porque não precisava, porque de fato estava próximo de acabar, mas esse cuidado que você também tem com as pessoas. Então, que Deus continue também te dando discernimento, essa sabedoria e esse cuidado. Eu E recebo. muita saúde, né? Fazer Amém. muita janta pra nós. Gente, Manela? saúde é uma coisa que é essencial, né? Essa semana eu tive bem baqueada. De uma semana pra cá, né? E eu tenho orado muito e pedido pro Senhor isso, porque eu gosto. Eu falei pra pastora, eu tô nervosa de estar doente. Eu vou confessar uma coisa, ela me mandou uma mensagem falando, essa voz. Falei, vai dar gravar certo, essa vai dar voz, certo. né? Mas, Da enfim, semana saúde. passada pra cá, lá em casa, eu e ela, É. ficamos aí uns dias prostrados. Gente, lá nessa janta aí, eu lembro até o prato que foi um arroz carreteiro, tava uma delícia. E completando aquela pergunta, eu lembrei qual que é o meu prato favorito, é aquele frango no molho branco que ela faz. Aí, ó, descobrimos mais uma, hein? Tá vendo? Frango ao molho. Achei Mas eu quero deixar registrado aqui, viu, gente? Eu garanto pra vocês que o próximo churrasco que tiver, vocês não vão ficar sem ser convidados. Tá gravado, né? Ô, diretor, corta essa parte e manda pra mim, viu? Vou postar no meu Instagram, vou botar num quadro. ficar mandando toda hora no WhatsApp. Obrigado, foi um prazer vocês estarem aqui com a gente, passar tantas coisas, né? Ensinamentos, É verdade. sabedoria. E eu sei que isso foi bom para nós e bom para você que ficou conosco até agora, nesse momento. Quero agradecer você por se dispor a aprender um pouquinho mais, para que a gente também, né, possa ser inspirado e inspirar outras pessoas. Então, compartilhe esse link com amigo, parente, vizinho. Não deixe de abençoar outras pessoas. Amém? Amém. Obrigado. Vá, vence e volte. Até a próxima. Eu- Até a próxima. Tchau. Ó,